meu artigo foi rejeitado na Special Issue. Mas o editor mandou um convite para outra Special Issue. Eu sou a Mali e no Diário de uma Doutoranda de hoje eu vou falar sobre os altos e baixos das submissões de artigos no doutorado. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Então, eu tive uma notícia meio ruim um dia desses de manhã, abri o meu e-mail, tava lá o editor da revista que eu mandei, o primeiro artigo da minha tese, dizendo que ele não tinha uma notícia muito boa e que o meu artigo não tinha sido aceito pelos revisores. E aí me mandou uma série de contribuições. Aí eu fiquei meio chateada, assim, de manhã cedo, aquela coisa toda, levantei para pegar um café, para voltar a trabalhar. E aí tinha um novo e-mail na minha caixa de e-mails, que era um dos editores dessa Special Issue, não o mesmo, dizendo que ele estava com uma outra Special Issue aberta numa outra revista que também tem um fator de impacto bem interessante, dizendo que ele estava interessado pelo meu estudo e que eu submetesse então esse meu artigo para a revista onde ele é editor, nos convidando então para submeter esse artigo, desde que a gente fizesse essas alterações que os revisores da primeira revista apontaram. Então aí eu já fiquei feliz de novo, né? É normal esses altos e baixos na pesquisa científica e nas publicações. Mas eu também vim aqui comentar um pouquinho o porquê que os doutorandos precisam, às vezes alguns mestrandos, mas na maioria das vezes os doutorandos precisam submeter e tentar ter artigos publicados. Você já pensou sobre isso? Então eu vou comentar um pouquinho aqui como que acontece em outros países. Eu tive a oportunidade de conversar com vários pesquisadores que atuam em outros países sobre a experiência de um doutorando numa universidade na Europa ou nos Estados Unidos. E lá, a lógica por trás do doutorado é um pouco diferente da lógica do doutorado aqui no Brasil. Lá, um pesquisador, quando ele entra no doutorado, ele se torna funcionário da universidade. Ele é contratado pela universidade como professor e como pesquisador, enquanto ele faz o doutorado dele. Então, ele participa de uma série de projetos, ele ajuda outros professores a dar aula, é como se fosse um grande estágio de professor do ensino superior, e ao final desse período, que pode variar entre 4 e 7 anos, ele vai lá e apresenta para uma banca 2, 3 artigos que ele publicou ao longo desses anos, que fazem parte das pesquisas que ele participou. Então, a banca de final, né, de doutorado, é muito mais apresentando o trabalho que ele teve como pesquisador e como autor, publicando. A lógica lá é que o pesquisador, ele precisa publicar, e não é no sentido de produtivismo acadêmico que a gente ouve muito falar, é no sentido de que não adianta eu fazer uma pesquisa científica e guardar na gaveta da minha escrivaninha. Eu preciso publicar os resultados da minha pesquisa para ajudar a sociedade. E a gente está vendo isso nessa situação muito extrema que a gente está vivendo, o quanto é importante pesquisas científicas serem feitas e esses resultados serem publicados para a comunidade como um todo, não só para a comunidade científica, mas também para a sociedade. Esse é o papel dos pesquisadores, ajudar a tornar o mundo um lugar melhor para se viver. Não interessa qual é a área que você pesquisa, isso vai da educação à saúde, da engenharia à informática, da história à antropologia. Qualquer área tem, sim, pesquisas relevantes para ajudar a melhorar a sociedade. Mas a gente não vai melhorar a sociedade nenhuma se os resultados dessas pesquisas ficarem guardados na nossa gaveta. Dessa forma, com isso em mente, os doutorandos, toda pessoa que entra no doutorado, também precisa entender o seu papel. Você está ali num período específico que está se desenvolvendo como professor, mas também como pesquisador. Você precisa ser uma pessoa pensante, alguém que pensa pesquisas. E dessa forma você vai desenvolver uma série de projetos ao longo do seu doutorado. E dessa forma você precisa sim submeter esses artigos para divulgar os resultados da sua pesquisa. Ah, Mália, mas só pode pesquisar, só pode divulgar as pesquisas submetendo para revistas científicas? Não necessariamente, você pode submeter para eventos científicos, você pode submeter
de outras formas, de repente participando de eventos mais relacionados à sociedade e não tanto acadêmicos, você também pode, de alguma forma, ajudar outros pesquisadores através de redes sociais. Existem muitas redes sociais acadêmicas. ResearchGate, o Mendeley tem uma rede social para pesquisadores onde a gente possa trocar experiências. Então, dessa forma, a gente consegue ter contato com outros pesquisadores, ver o que está sendo publicado na nossa área e também dar a nossa contribuição como pesquisadores. É por isso que os doutorandos, quando estão no doutorado, precisam com frequência ter submissões em eventos ou em revistas científicas e alguns outros tipos de comunicações com a sociedade para divulgar os resultados da sua pesquisa científica. Então, os altos e baixos, claro, do doutorado em relação às submissões e às publicações, elas acontecem porque a gente sempre está tentando fazer um trabalho melhor e ter o artigo ou o trabalho submetido e aceito numa revista. Quando eu recebi aquela mensagem de que não foi aceito, claro, fiquei chateada porque de alguma forma eu preciso ainda melhorar o meu trabalho e eu sempre vou melhorar o meu trabalho porque com certeza a gente nunca chega ao perfeito e é com a ajuda de outros colegas, de outros pesquisadores que estão lendo o nosso trabalho que a gente melhora o nosso texto, enfim, para poder ser publicado. Esse é o famoso peer review, o processo de revisão por pares. A gente quer as contribuições dos colegas, mas claro, às vezes dá uma chateaçãozinha. Se você passar por isso, levanta, toma uma água, toma um café, de repente não olha as críticas naquele dia, é normal. Eu faço isso, eu não olho as críticas de cara no mesmo dia, eu deixo para responder no dia seguinte, que eu tô com a cabeça mais fria, mas às vezes acontece da gente também ser conhecido nesse processo. Ao mandar o meu artigo para uma revista, mesmo sendo rejeitada, outros pesquisadores tiveram contato com o meu trabalho e se interessaram pela minha pesquisa. Então, o processo de submissão também é uma forma de você se tornar conhecido na sua área de conhecimento. E aí, podem acontecer coisas boas, como, por exemplo, receber um convite de um pesquisador para você submeter o seu artigo para uma revista. Não sei se vai ser aceito ou não, mas eu vou dar o meu melhor, com certeza, para poder submeter o meu artigo e ter o meu artigo publicado. Eu espero que vocês tenham gostado, então, um pouquinho desse bate-papo. E aí, como está sendo a tua pesquisa? Você está com dificuldade de publicar? Está com medo? Está ansioso? Está dando certo? Está publicando muito? Deixa aqui nos comentários, eu adoro trocar ideias com vocês. E você sempre pode deixar ideias para a gente trazer em outros vídeos. Eu ainda vou trazer minha orientadora, então se você tiver alguma dúvida com relação ao que você gostaria de saber dela, deixa aqui nos comentários que a gente vai gravar e vai trazer um vídeo bem legal, batendo bate-papo então com a minha orientadora do doutorado. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!